outra dimensão do ego é a dimensão corpórea. Bom, isso nós já estamos falando aqui um pouquinho. Quando alguém vai ao médico e recebe um diagnóstico de que está com uma doença psicossomática, ou seja, de que o que sente é fruto da cabeça, porque nada consta em seus exames. Eu falei agora há pouco um pouquinho. Então a pessoa vai lá no médico, nossa, mas eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou sentindo aquilo. Faz um monte de exames, faz o check-up geral, não tem nada. Então é com uma doença mental, psicossomática, mas ela está chegando no corpo perispiritual, e se não cuidar, ela vai afetar o físico. Então precisamos tomar muito cuidado nesta dimensão corpórea, que também é responsabilidade do ego. Então veja, a dimensão corpórea ocorre quando o ego é uma estrutura psíquica, e a psique pode manifestar-se a partir do corpo. Ela vai se manifestando a partir do corpo. Porque mesmo que eu não veja uma doença, eu estou sentindo, manifestando em mim. Mas eu fiz exame, não deu nada. Mas ela está se manifestando. Ela está reagindo, porque tudo que a mente sente, que as emoções transmitem, afeta o corpo. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Nós somos um conjunto. E isso é a dimensão corpórea que a gente está explicando, né? Então, muito do que acumulamos no inconsciente e não trabalhamos precisa manifestar-se de alguma forma, ou seja, precisa tornar consciente. Muita coisa a gente vai acumulando, não quer olhar para aquilo, não quer ver, não quer olhar, mas vai acumulando, vai somatizando e vai trazendo um morbo psíquico, uma energia tão densa que ela vai trazer a manifestação no físico. Precisamos tomar cuidado e prestar atenção diariamente em tudo que nos chega. Então, quando o ego não deixa que aquilo venha à tona, ou seja, ele barra, ele não toma consciência de alguma situação, uma das formas de manifestação é no corpo. Então, veja, sabe aquelas pessoas que sofrem um golpe emocional muito forte e que ela tem uma amnésia, ela esquece algumas coisas? Tudo isso é porque o ego não deixou entrar. Tem tantas pessoas que passam por processos dolorosos na vida, de separação, de morte de gente, ou de separação mesmo, de casamento, de união, de uniões, não importa o sexo, não importa com quem, mas tudo isso que dói demais, dói no ego, então a pessoa fala, não quero falar sobre isso, quero esquecer isso, não falo, esqueci, morreu, acabou. Não acabou, não morreu e não esqueceu. Apenas o ego não permitiu que entre na consciência, mas ele está onde? No inconsciente. E ele vai somatizando, somatizando, somatizando. Sabe aquilo do copo cheio? Que mais uma gota ele transborda? É isso. Porque o nosso sombra, o nosso inconsciente tão cheio de energias pesadas e tão densas que o ego não quis olhar, não deixou entrar na consciência para a gente resolver, mas ele vai para o inconsciente. Não tem como descartar. Não tem como apagar, rasgar a folha e jogar fora. Não, é um processo psíquico. Então ele volta lá para o mundo inconsciente. E ele ressurge com fobias, com afetos, com desestruturações. E afeta mesmo o corpo, a mente e o espírito. Afeta demais. Então, adoecemos. Começamos a sentir dor que não passa. Sentirmos um mal-estar. Que sempre que determinada situação vai acontecer na vida, porque o ego corpóreo apresenta, precisamos tomar consciência daquele fato. Então, quando a gente vai percebendo que uma situação vai chegar, a gente vai ficando alerta e aí afeta o nosso corpo. Sabe aquela função, por exemplo, uma pessoa que tem gota, já ouviram falar? Aquela doença que anda, que incha o tornozelo, incha o pé, aí vai inchando a perna, vai doendo, doendo, a pessoa se arrasta. Normalmente é um problema muito sério emocional que a pessoa tem, e quando uma situação parecida com outras que desencadeia isso vai chegando, nem aconteceu, a pessoa já está pensando naquilo, talvez não é nem consciente,
É a situação, a dor vem. A dor vem e depois ela vai. Ela incha, ela afeta, e aí a gente tem que falar para aquela pessoa, ou para nós, se for conosco, o que está acontecendo comigo? Por que meu corpo está adoecendo? O que é que a minha psique, o meu ego não quis olhar? O que é que está me incomodando? Olhar bem profundamente para que a gente possa curar, sair destes sintomas. Então é importante percebermos que se o ego traz uma identidade, e se essa identidade está abalada, é natural que o corpo responda a este abalo. Lógico. Se eu não consigo olhar, não aceitei olhar para a situação mudar, se eu joguei o ego, né? Jogou para o inconsciente, ela ressurge, então esta identidade do que eu sou está errada. E o corpo responde através do que? Das dores, das doenças psicossomáticas. Então, quando não se cuida do corpo, alguma coisa pode estar acontecendo em termos emocionais, ou psicológicos, ou espirituais, porque o corpo é uma forma de manifestação do espírito, que dá à pessoa o que ele é. Tudo está interligado, tudo. Nós não temos o corpo perispiritual, que é a base, que é o que forma os novos corpos? Então, no perispírito, este perispírito está inserido o quê? Quem comanda o perispírito? A mente. O que é a mente? É o espírito. O que é o espírito? É o ser que pensa, que sente, que absorve. E ele comanda através do corpo perispiritual. Por isso que muitas curas a gente trabalha no corpo perispiritual, 3 centímetros do corpo físico, é onde a gente vai trabalhando aquilo que está no perispírito para que possa curar ali, mas é lógico, tem que estar trabalhando a mente, consciência, conscientizando das coisas. Por isso que o autoconhecimento é importante. Porque se você só cura o efeito, você não chega na causa da doença. Aí você cura o efeito através de tratamento espiritual, mas através de medicação. Você não mudou a causa, você não olhou para a causa e vai voltar. Sabe aquelas pessoas que às vezes, algumas situações fazem uma cirurgia, eu falo, tem um morbo psíquico tão denso que desenvolve um tumor, aí tira tumor, daí a pouco sai no outro lugar, aí vai no outro lugar e vai. Parece que ela anda, ela corre, ela busca. Por quê? Porque não mudou a mente, porque não olhou para o que realmente está acontecendo no seu ser espiritual. Então é tudo interligado. Não tem como desassociar tudo isso. Quando desassocia, qualquer coisa traz aquele comportamento que a pessoa não sabe mais quem ela é. Então, aí o problema fica muito mais grave e sério. Então, a primazia do ego é defluente da construção dos interesses pessoais imediatos em detrimento daqueles de natureza geral, de maior amplitude social e humana. Porque muitas vezes o nosso ego, ele olha muito para as necessidades imediatas, hoje, o aqui, agora. Ah, eu quero comprar aquela bolsa, eu quero fazer aquela coisa, né? Então aí você vai, você compra, daí a pouco você tem outra necessidade, e outra necessidade você precisa entender. Quando nós formos falar um pouco mais dos mecanismos do ego, nós vamos aprofundar um pouquinho nesse campo. Mas veja, é uma construção. Então nós precisamos trazer consciência, eu sou um espírito imortal. O que é importante para mim? Será que eu preciso, para me sentir feliz e alegre e pertencente, para que eu me aceite de coisas? Ou eu preciso trazer uma estruturação no espírito? Porque quando eu estou mais consciente de tudo, fica tudo mais leve, tudo mais fácil. E eu não vou me importar tanto com o outro, porque eu vou entender que eu tenho que estar melhor. E eu estando melhor, eu vou entender para o outro. E melhor ainda, eu não vou projetar as minhas frustrações, aquelas situações em que eu não melhorei, no outro. E o mundo será melhor. Porque eu mudando a mim, eu me iluminando, eu ilumino o coletivo da humanidade. É tudo interligado. É muito lindo.
Então existe um grande mito em torno do ego. Porque não é ele que me impede de fazer o processo de individuação, porque a fatalidade do ser é a plenitude, e não seria ele o impedimento, mas seria o quê? A nossa mente, a nossa consciência, a consciência de ser, de estar presente, da vida do espírito, da vida que transcende a matéria, da vida transpessoal. Então, vamos colher o tempo inteiro o que plantamos. Quando desencarnarmos, esse ego é desativado, ele vai para o todo. E aí, na próxima encarnação, forma-se um novo ego, que é a necessidade imediata naquela vida, esse primeiro olhar. Então, veja, nós sempre vamos colher o que nós plantamos. Então, se eu plantar conhecimento, desenvolvimento, maturidade espiritual, com certeza eu vou ser melhor a cada encarnação e muito mais rápido. Talvez o ser humano dê até um salto quântico maior. O que é? Ele abarca a maior energia quântica e ele acelera o seu processo de evolução. Então, é como se fosse uma máquina que é desligada. Tudo que eu construí vai para a minha bagagem espiritual no inconsciente profundo e o ego fica. Então, veja, quando nós voltamos para casa na desencarnação, este ego com as necessidades, com o mecanismo de defesa para esta vida, para essa jornada, ele para, ele vai para o todo. E aí a gente começa a ter consciência, não só de uma vida, mas de algumas vidas passadas, talvez até 3, depende da nossa necessidade. E o nosso olhar de espírito, sem apegos da matéria, é outro. Que eu vou ali quem eu sou realmente. Então eu não preciso do ego para me defender, eu não preciso desses mecanismos de defesa, eu não preciso esconder nada, porque o outro está lendo o meu pensamento, está vendo, está sentindo, porque eu manifesto através do meu pensar as coisas que eu quero. Eu não preciso mais de tantas coisas para comer, para sobreviver, porque eu estou desencarnado. A quarta dimensão é um pouco diferente do que nós estamos aqui. Então, veja, é como se tudo que a gente construiu se desligasse e soma-se ao inconsciente profundo. E ali naquela bagagem ficam os arquétipos, os modelos e experiências que nós tivemos, que vai transformar, afetar ou não, dependendo da experiência que eu tive, na outra encarnação. Então, quando eu reencarno, eu vou formando um novo ego, mas com experiências que eu já tive e com as experiências de outras encarnações, porque ela vai interferir, porque tudo que está no inconsciente, ele interfere. E se a experiência, por exemplo, que eu tive no relacionamento com o pai, ou com uma mãe, ou com um filho, não foi boa, eu tenho que abrir o campo, porque tem gente, por exemplo, que não teve uma boa experiência no relacionamento, fala, não quero mais amar, não quero mais namorar ninguém, não quero mais casar, não quero mais viver, porque provavelmente o seu arquétipo, a sua experiência anterior não foi boa, mas a gente tem que abrir a mente para nova possibilidade. Por isso que nós renascemos, para viver experiências melhores e transformar este arquétipo e nos melhorar. Então essas experiências se somam sim às encarnações anteriores, mas este novo ego, ele tem potencial de mudança, de transformação, de renovação e de evolução. É lindo. Basta que a gente conheça todo esse processo. Então, em face da ilusão sobre a permanência do conjunto somático, né, desses corpos, em que o espírito se movimenta na Terra, ficam equivocadas as impressões de perenidade em torno de tudo quanto, afinal, é transitório. Tudo que passa não interessa. É um momento de ilusão. Todas as nossas necessidades de ego, egóica, egoística, primeiro eu, depois os meus, a minha família, eu em primeiro lugar, tudo isso é ilusão, tudo isso, porque não é real, não é verdadeiro, porque a gente desencarna e fica tudo aí. A gente não é dono de ninguém, a gente não é dono de nada, apenas das construções que nós fizemos em âmbitos psicológicos, emocionais,
dos arquétipos que nós fomos abarcando, do nosso despertar de consciência. Isso sim, eu levo. Isso é um tesouro valioso que a gente vai levar. O resto, tudo perene, tudo fica, né? Nada soma na nossa vida. Então, ficamos buscando segurança o tempo todo. Então, qualquer mudança, principalmente nas mudanças externas, causa medo, pânico para o ego. Ah, eu não vou mudar de emprego, não, porque olha, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. E aí a gente não faz o processo, porque fica com medo. Ai, mas se eu enfrentar, comprar aquele lugar melhor, vou fazer tal coisa, será? Ai, e o medo paralisando. Então a gente precisa mudar, precisa confiar. Tudo não é empréstimo de Deus? O que é nosso aqui? Nem esse corpo. É empréstimo para que a gente viva alguns anos. As coisas que eu tenho é importante agora, só agora. Daqui a pouco nada mais importa, porque quando a gente desencarna, a minha irmã desencarnou, a primeira foi meu pai, mas a primeira dor maior, assim, além do meu pai, foi minha irmã. E eu me lembro, ela tinha 49 anos, quando eu cheguei em casa, ela tinha uma casa linda, ela construiu tanta coisa, estudou tanto, faculdade, tudo. E quando eu vi na mesa da sala a bolsa dela e o negocinho com o celular dela, tudo ali, a história da vida dela ali. E ela estava onde? Tinha voltado para casa. Tudo ficou, né? Tudo, tudo ficou. E ela foi embora. Então, eu penso muito nisso, na vida. Por que me importar com tanta coisa, se tudo vai ficar? O que eu vou levar? Então, isso sim, eu tenho que pensar. Isso importa. O que me importa? Isso que nós estamos fazendo aqui. O estudo, o autoconhecimento, o conhecimento, a prática do bem, o trabalho espiritual, a aceitação do que eu sou. Ah, mas eu tenho defeitos? Todo mundo tem. Eu preciso transformar aquilo que está ao meu alcance, um por vez, no meu tempo, devagarzinho. Eu preciso, mas eu tenho uma gordurinha aqui, outra ali, qual é o padrão mesmo? Será? É importante que os nossos exames médicos estejam em dia? Tem que seguir o todo, aquilo que o outro impõe para nós? Ou é melhor que a gente viva bem, durma em paz? Convivemos muito tempo na mansão do caminho com o Divaldo, que ele já partiu esse ano, mas ainda temos amigos lá. Tenho uma amiga de mais de 90 anos de idade, mas ali mora pessoas mais idosas na mansão, na casa grande, lá dentro, nas casinhas da mansão, pessoas lindas, maravilhosas, de mais idade, uma vida tão plena, tão de uma construção tão linda, de que dá gosto ficar conversando, ficar vendo. Será que importa os padrões? Pensem bem, né? Importante a gente estar bem. Isso sim importa. Não deixar que o medo nos paralise, que o pânico que o ego causa nos afete. Deixarmos para que a gente possa seguir em frente. É uma sensação de morte e desestrutura a pessoa que começa a aprender, sim, tudo o que é transitório. Ai, se eu não tiver aquilo, a criança que não ouviu o não dos pais, qualquer coisa que ouve não, se tirar um celular, quantos acontece no mundo hoje, de jovem que os pais falam, vai ficar uma semana sem celular de castigo. A criança se mata. Olha só, olha o mundo. Ela se desestrutura para um aparelho, para um celular, para coisas fúteis. Mas será que tudo é importante? Precisa aprender não, precisa ouvir não, para não se afetar com tanta facilidade. O jovem que não consegue algo porque nunca ouviu um não na vida, já pensa em se matar. Será que ele tem construído nele isso que nós estamos fazendo aqui? Consciência da vida? Essa consciência que transcende a matéria de um Deus? De um processo que nós vamos aqui, que é passageiro, uma morte física? 100 anos. Nós somos eternos. Então, isso que nós precisamos olhar. Então, nessa busca de segurança, começa a pegar minha casa,
ao trabalho, aos meus filhos, ao marido, à esposa. Não deixo ninguém ir, prendo tudo, quero ter o controle. Deixa ir, deixa ir quem não quer ficar contigo. Deixa seguir o caminho, deixa teu filho crescer. Ele não é seu, ele é do mundo, ele é o espírito imortal. Você só teve a oportunidade de estar com ele. Quando a minha filha saiu de casa muito cedo, ai, foi uma dor do ego. Hoje a gente vê, já tem a filha, já tem o neto, e já está cuidando da vida dela. É lindo você ver. Ah, mas a gente queria estar juntinho. Claro que queria, o ego quer, mas não foi para isso que eles nasceram. É para a gente dar a oportunidade da vida deles crescerem e evoluírem, não é? Nós não fizemos isso com os nossos pais. Então, apegar-se demais à matéria, casa, será que isso importa? É controlar tudo e todos, para quê? Né? Então, por que essa segurança? Por que esse medo? Jesus não tinha nada e viveu aí, transcorreu. Se um ladrão levou seu carro, confia, Deus vai te dar outro, não é? Vou morrer por causa do carro, não era seu, era de Deus. Ele dá tudo, tudo vem de Deus, não é? Nós trabalhamos, construímos, sim, mas depende dele, depende de muita coisa. Então, vamos tirar isso, esses apegos que não levam a lugar nenhum. Enfim, passo a existência toda voltada para o que é passageiro, transitório, não vale a pena. Vamos olhar mais além, colocar lentes mais profundas em nosso olhar e olhar além, né? Se o outro quer ir, deixa ir. Se eu não posso mais morar nessa casa porque está muito cara, porque não consigo mais, menor, que importa? Uma hora a gente vai embora, fica tudo aí, mas se ame, se aceite, entenda, tá tudo certo. E assim, se eu ficar voltado para tudo que é passageiro e transitório, não faço o processo da individuação, porque eu fico preso à persona, à máscara que eu quero mostrar para o outro, ou seja, a minha imagem e todo o resto, a minha identidade fica perdido. Olha ali, a imagem distorcida no espelho, porque não é real, é máscara. Então, a Joana diz, essa consciência do ego, a superfície da psique, sofre colisões contínuas, que procedem das emoções habituais e das aspirações de libertação, auxiliando no desenvolvimento, alterando a estrutura e abrindo-lhe campo para as mais amplas realizações. Então, ela sofre as colisões. Elas procedem das emoções desestruturadas, aquilo que nos afeta, nos desestrutura, nos abate. Também das aspirações de libertação. Tudo isso vai auxiliando em nosso desenvolvimento e vai alterando a nossa estrutura psicológica e abrindo o campo para maiores realizações, muito maiores. Este é o processo. Então, na maioria das vezes, todos nós que nos queixamos do processo de sofrimento, de dor, de dificuldade, mas são as aflições que fazem com que o ego amadureça. Se eu não sofrer, se eu não for frustrada, se eu não passar pelo sofrimento e pela dor, revoltar, gritar, reagir, o ego não vai amadurecer. É preciso que a gente passe por tudo isso para crescer, para evoluir, para dar valor. Então, a dor liberta, muitas vezes liberta mesmo. Nós vamos chegar um momento que será tudo pelo amor, mas às vezes, para o nosso aprender, a gente precisa passar pela dor, né? Estas aflições que são frustrações, a maioria do ego, porque ele não queria aquilo, né? E aí a gente passa, mas isso amadurece o espírito. Então, uma vida sem nenhuma dificuldade é garantia de imaturidade de ser, de ego desestruturado, porque não tem motivação para nada. Eu não pedi para nascer, não sei o que eu estou fazendo aqui nesse mundo.
e fica lá fechado, isolado no mundo, não quer trabalhar, não quer ganhar, não quer trocar de roupa, não quer comprar, não quer seguir, não quer evoluir, não vai procurar um Deus, não vai procurar saber, vive ali, na mesmice, né? Nem uma coisa, nem outra. Que triste. É uma encarnação perdida, né? Então, é extremamente importante que, quando crianças, aprendamos a ouvir não. Por quê? Porque se o ego não for frustrado, ele não evolui. E aí, qualquer não que o adulto ouça, que o adolescente, que o jovem ouça, já é motivo de não quero mais viver, porque não aprendeu a se frustrar. Não aprendeu que o não tem que existir. Não é não. Não tem discussão. Quantos filhos hoje que controlam os pais? Ameaçam. Fazem ameaça. Se não fizer tal coisa, eu vou me matar. Se não fizer tal coisa, eu vou ser assim. E leva, controla os pais. E os pais, por medo, não dominam mais este espírito. E que era o contrário. Era para estar ali para saber quem manda. Quem é o mordomo? É onde você vem estruturando aquele ser, aparando as arestas e entender que não é não. Porque um pai que tem consciência, ele não dá um carro para um filho menor de idade, para um filho ainda criança. Um pai que tem consciência não dá uma moto para um filho pegar a estrada, porque ele não tem percepções, ele não tem maturidade para isso. Quando ele é permissivo para tudo, não deixa um filho bebê ainda criança, porque ele não tem consciência da responsabilidade do que causa nele. Que um pai que educa dizendo, olha, não aceite uma droga na escola, porque a droga faz isso, faz aquilo, que ele é permissivo e que ele não dita regras, não evolui e não cresce. Então, o ego tem que ouvir não desde pequeno. Então, o ego maduro não busca segurança porque ele ousa, ele muda, ele arrisca-se a caminhar e a seguir em frente. Porque ele não se prende, ele vai, ele alça voo e ele cresce. Ah, se cai, ele levanta e vai de novo. É isso que proporciona a maturidade do ser. E o ego maduro é aquele capaz de elaborar as suas próprias frustrações. Ele não controla nada. Ele não precisa saber se vai dar certo. Simplesmente vai e trabalha dentro da ética e da moral. Olha que lindo! O ego maduro é aquele capaz de elaborar as suas próprias frustrações. Não controla nada, a gente quer controlar tudo e todos. Olha só, quer ser maduro? Não controla mais nada, não. Deixa ir. Não precisa saber, ai, mas se não der certo? Isso nos deu, não era para dar. Simplesmente assim. Mas sempre o quê? Dentro da ética e da moral. Não é isso que Jesus nos ensinou? Não é assim que nós iremos crescer? Então, é isso. Então, quanto mais eu quero controlar as coisas, mais imaturo, mais inseguro está meu ego. A primeira frustração do ego é quando eu descubro que eu não sou aquilo que eu pensava. Meu Deus, o que que eu sou? Eu não sei. Quantas pessoas falam assim: nossa, cada vez que eu ouço, porque a gente já dá aula há alguns anos sobre isso, né? E eu ouço muito alunos dizerem, desde lá atrás, quando a gente estava nas escolas, e agora a gente tem só o curso, mas as pessoas diziam assim: nossa, como estou me identificando, como estou descobrindo. Esse eu que estava escondido aqui, nossa, como me identifico com isso, olha! E assim é. Quando a gente começou a estudar os estudos psicológicos, nossa, falava, meu Deus, né? E aí, esse autodescobrimento é maravilhoso, dói. Como diz a Joana, é um parto muito dorido. Ele dói, dói sim, mas é gostoso.
a gente vê quando a gente já venceu, quanto caminho a gente já percorreu, quanto ainda temos que percorrer. Mas isso pouco importa. Mas eu descubro que eu não sou aquilo que eu pensava. E aí eu vou me estruturando com o que eu realmente sou. E estar conectado com o self, que é o Deus em mim, que é o arquétipo primordial, né, do Pai, de toda essa força criadora de todas as coisas, vai permitir que eu conheça a minha sombra com mais tranquilidade, porque isso faz parte do processo da evolução do ser. Então, o ego deve estruturar-se para adquirir consciência de sua realidade, não conflitando com o self que o direciona. Essa é a única maneira de libertar a sombra. O ego deve estruturar-se para adquirir consciência da sua realidade, do que eu sou, não conflitando com o self, que o direciona, porque o self vai impulsionar de qualquer forma. Mas se eu tiver consciência de tudo isso, esta é uma maneira mais tranquila da gente libertar da nossa sombra, ou seja, iluminar a nossa sombra. Então, este foi o conteúdo da nossa aula de hoje, essas funções, e nós vamos, na próximo encontro, na próxima aula, falar do ego, ainda do ego, mas agora dos mecanismos de defesa do ego. Que o ego elabora muitos mecanismos de defesa, e a gente tem que ter consciência disso, para que a gente amadureça e evolui. Se você gostou, compartilhe, dê um like, para que mais pessoas possam conhecer um pouco dos estudos da nossa querida Joana de Ângeles, que é tão profundo e tão libertador. Gratidão, obrigada a todos. Que Deus abençoe a todos e que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada.